Vai agora apresentar-se o tópico das tensões de corte em vigas. Para tal, vamos primeiro fazer aqui um pequeno exemplo prático para se compreender o que está a passar. Arranjem um livro que tenha então uma capa fina. Então, temos a lombada do lado esquerdo e depois as folhas. E convém que esta capa seja fina. Coloquem então o livro pela lombada. Esta é a lombada. E coloquem-no junto ao fim de uma mesa. Temos então aqui a mesa. E coloquem então aqui o livro. A vossa mão. E façam força para prender bem a lombada. Pois bem, por deformação, o que vai acontecer é que o livro irá então deformar-se desta forma, pois a lombada é muito fina. Continuam a fazer pressão sempre para ver a deformar. Bem, peguem no livro agora e virem-no ao contrário. Coloquem a lombada para fora, desta forma. A lombada ficará agora para o lado direito. Aqui as folhas. E coloquem novamente a vossa mão deste lado, a fazer pressão. E vejam o que acontece ao livro. Desta forma, ele também se vai deformar. Mas muito menos. Podem fazer esta experiência para verificar que de facto isto ocorre. Se medissem efetivamente os deslocamentos obtidos, verificavam que, em relação à posição inicial, para este caso, iriam ter aqui um ΔU. E em relação à posição inicial, para este caso, iriam ter um ΔH bastante diferente, em que ΔI será bastante maior que ΔII. Este exemplo, que podem reproduzir então com o material que têm em casa, verifica-se também em estruturas maiores. Vamos chamar a este então definitivamente o caso 1 e a este aqui o caso 2. E vamos agora pensar em estruturas, como por exemplo uma viga em madeira. Vamos supor então que queremos suportar uma carga pontual numa dada viga. E vamos supor que vamos arranjar duas soluções. Uma em que vamos colocar madeira, tábuas de madeira, e vamos colocar várias tábuas de madeira sobrepostas. Por exemplo, 3. Vamos colocar 3 tábuas de madeira sobrepostas naquele vão. No caso 1, as tábuas de madeira não estão coladas, portanto, caso 1, que é equivalente ao caso apresentado anteriormente do livro, não temos então as tábuas coladas ao longo daquele comprimento L. Não colado. E no segundo caso, vamos colar então as tábuas todas umas às outras. Portanto, nas interfaces, nesta zona vermelha, tem aqui então cola, para esclarecer melhor então a orientação das tábuas. E, portanto, este será o apoio. Pois bem, o que é que acontece em ambos os casos quando se carrega, então, a nossa viga com a carga P? O que acontece em ambos os casos é que tornamos a ter, então, uma deformada.
sendo que a deformada do primeiro caso, em que elas não estão coladas, irá ser muito maior que a deformada do segundo caso, em que temos as vigas coladas. Portanto, novamente, o ΔI é muito maior que o ΔII. Mas por que ocorre este fenómeno? Este fenómeno ocorre pois não estão a ser contabilizados, no caso 1, os esforços de corte, as tensões de corte, que ocorrem ao longo do eixo longitudinal da nossa viga. Vamos olhar então para cada uma das tábuas. Por exemplo, para o caso da tábua superior. E o que se verifica é que, quando as tábuas estão coladas, os esforços da tábua superior de corte transmitem-se diretamente à tábua inferior. Portanto, estou a analisar neste caso, e estou a observar, o que acontece no caso 2. E vou pôr aqui essa nota, para que não falhe. Portanto, tudo isto representa o caso 2. Portanto, estamos a olhar para o caso 2. Não nos podemos esquecer que estas duas faces aqui estão coladas. Portanto, elas estão coesas. Existe coesão de material. É como se fosse um material único. Também já vimos que nestas faces vai ocorrer, então, esforços de corte. Um tal. O que significa, então, se ocorre aqui um esforço de corte, é porque vai ocorrer nesta face, também na face inferior, um dado esforço de corte. O que quer dizer que se há coesão, então para que haja o princípio de ação-reação, na face inferior existe também esforço de corte. Por sua vez, este irá provocar um esforço de corte aqui, respeitando sempre, claro, o que acontece no cubo infinitesimal. Portanto, se um esforço de corte aqui é para baixo, aqui irá aparecer para a direita, nesta face irá aparecer para cima e nesta face irá aparecer para a esquerda. Pronto. Então, estes dois aqui anulam-se um ao outro, quando o material está coeso. Portanto, tudo está em equilíbrio. No caso 1, o que acontece é que, olhando para as duas tábuas, elas são dois corpos isolados. Portanto, este é o caso 1. E qualquer esforço de corte que aqui ocorra termina em zero nas extremidades. Por conseguinte, o esforço de corte nesta face é nulo e o esforço de corte nesta face também é nulo. Portanto, está-nos a faltar a coesão do material. E, portanto, neste segundo caso, as lâminas na deformação deslizam entre si e, no segundo caso, as lâminas estão coesas e, portanto, aumentam a rigidez da estrutura. O que nos está a faltar, então, é compreender que, ao longo do eixo longitudinal, na direção do eixo longitudinal, portanto, na direção segundo x, vão ocorrer esforços de corte que têm que ser contabilizados. Note-se que este efeito das lâminas a deslizar entre si, como foi aqui indicado do lado esquerdo, portanto, este deslizamento entre lâminas, já tinha sido observado também no livro. Recorde-se que entre as várias folhas de papel, se observarem quando na deformação, vão notar que as folhas de papel deslizam entre si. Ao passo que no segundo caso, em que o material está coeso, as lâminas não têm deslizamento entre elas. O que se repara também no livro no segundo caso, por culpa da lombada, que aqui está. Então o que acontece é que o deslizamento entre as folhas de papel é muito menor. Portanto, estamos a simular uma situação de material coeso. Considere-se então um elemento infinitesimal da viga. Vamos considerar então
viga, não interessa se é a viga toda ou não, portanto, poderá ser parte já da própria viga. E vamos considerar então apenas um elemento infinitesimal. Vamos considerar então aqui esta secção, cujo comprimento é apenas dx. E o que é que nós temos nesta secção? Devido ao carregamento já existente, irá ocorrer então, não posso esquecer de indicar bem os eixos, portanto este aqui será o eixo longitudinal da viga, este será o eixo do z e este do y. E este será o centroide da secção transversal. Bem, tenho então duas secções. Tenho aqui uma secção, que vou chamar S1, e tenho aqui outra face, que vou chamar então a secção S2. Em cada uma destas secções estão aplicados então um esforço transverso, vou pôr a tracejado, depois está na fase em que não se vê, e aqui também um esforço transverso. E, segundo Z, neste lado iremos ter então um momento, e deste também um momento. Vou considerar que o esforço transverso é constante, portanto não varia ao longo de x. No entanto, o momento não. Vou considerar que no lado S1, portanto do lado esquerdo, tem um dado momento m, e do lado 2, na secção 2, tem um momento m mais algo, dm. Pois bem, posso então pegar nesta viga, nesta secção de viga, e posso então reproduzir agora bidimensionalmente, para simplificar um pouco a representação. Então, em corte, terei o comprimento dx, este será o eixo dos y, e o eixo dos z's estará então perpendicular à folha de papel, sendo este, por exemplo, a projeção do ponto G na secção S1. Esta será a nossa secção S1 e esta será a secção S2. Esta projeção posso chamar-lhe G', por exemplo, que será então este ponto aqui, que é G'. Do lado esquerdo, na secção S1, tenho então um esforço transverso e um dado momento fletor. E na secção S2 tem um esforço transverso e o momento fletor é então D mais dE. Pronto. O que é que eu posso fazer nesta questão? Posso então fazer o somatório dos momentos no ponto G', segundo Z, igual a 0. Então irei obter que, não posso esquecer que agora estou a fazer um somatório de forças, tenho que respeitar o sentido convencionado como positivo cartesiano, e então nesse aspecto fico então com menos o momento do lado esquerdo, mais momento mais dm, que é o momento aplicado no lado direito, e agora o esforço transverso irá provocar o momento negativo, cujo braço é dx, vezes v, igual a 0. Expandindo então a equação, portanto não é muito complicado, obtém-se esta expressão, os momentos então cortam, ficando então com a expressão dm é igual a dx v. Posso então arranjar a expressão de outra forma, colocando então o que indica que o momento é função do esforço transverso. Pois bem, a existência do esforço transverso faz então variar o momento fletor. Recupera-se outra vez então a noção do elemento infinitesimal da nossa viga, portanto, do desenho da viga completa, portanto, comprimento dx.
Temos então o elemento infinitesimal. E, por ação dos momentos, passamos a ter então cargas distribuídas. Com forma triangular. Estas cargas, então, são devidas à existência do momento m à esquerda e do tal momento m mais dm à direita, produzindo então esta distribuição de tensões que podemos denominar por sigma, que é então igual a menos o momento fletor sobre o momento de inércia vezes y. Sendo que este sigma está segundo o eixo longitudinal da viga, será sigma xx. Do lado direito, o que temos então será sigma xx mais a variação dessa mesma tensão. Bem, para efeitos apenas de demonstração, vamos considerar que a tensão não cresce da esquerda para a direita, mas diminui, pois o momento é momento menos dm. Isto é apenas para efeitos de demonstração. E, portanto, o sigma será sigma xx menos a variação da tensão. Os eixos que estão aqui indicados, portanto, na nossa viga, são então o y nesta direção, que vai até então ao centro geométrico da nossa secção, e depois aparece o eixo dos z's. Portanto, este é o y e aquele era dos z's. E o eixo longitudinal é, portanto, este que aqui está, que é o eixo do x. Pois bem, o que nós vamos agora entender, tentar compreender, é qual é que é o efeito, então, do esforço transverso. Não nos podemos esquecer que na face, então, à direita, está aplicado um esforço transverso, com sentido descendente, e na face à esquerda está aplicado, então, um esforço transverso, de sentido ascendente. Sendo este, então, o centro geométrico da nossa secção transversal. Recorda-se que o cubo infinitesimal das tensões, que vai a ser aqui representado, sendo então este o eixo do x, este o eixo do z e este o eixo do y, teria então como positivos os sentidos seguintes. Segundo x seria positivo uma tensão que também fosse normal à face. Segundo z, uma tensão normal neste sentido. E segundo y, uma tensão normal neste sentido. No que respeita então às tensões de corte, saberia que isto seria o sentido convencionado como positivo para a tensão de corte, segundo tal xy. E este aqui seria o tal xz, tal e qual como aqui teria o tal zx e nesta direção o tal zy.
Na parte superior terei então o tal YZ e nesta direção o tal YX. Vou só olhar para o que acontece em termos de tensões de corte. No que respeita às tensões de corte, verifico que nas faces Y, cuja normal é o eixo dos Y, uma tensão de corte que se dê neste sentido traduz-se automaticamente numa outra com este sentido. Segundo x, recordo que este é o eixo do z. Portanto, teria aqui um tal yx e aqui um tal xy. Também já vimos, em sessões passadas, que estes são iguais. Nas outras faces, nas faces que estão ocultas, uma questão apenas de perspectiva, verifica-se então que o corte será nesta direção, este será o tal xy, e o outro, na face inferior, será nesta direção, que será o tal yx. Note que se fazendo o somatório das forças segundo x dá igual a zero, e o somatório das forças segundo y também dará igual a zero. Mas estes são os sentidos convencionados como positivos. Caso a tensão de corte assuma um sentido negativo, então isto irá ocorrer. Vamos supor que a tensão de corte na face cuja normal é x ocorreu no sentido descendente. Neste sentido. Isto significa, então, que, por consequência, nesta face terá que ocorrer também naquele sentido. E, entretanto, nas faces ocultas, como é que ela irá comportar-se? Irá comportar-se também com um comportamento, então, contrário ao que é convencionado como positivo. Seta para este lado na face inferior e seta para este na face oculta do lado esquerdo. A nossa secção infinitesimal de viga, que vai novamente ser aqui representada, tem os esforços transversos de um lado e do outro, com os seguintes sentidos. Note-se que na face à direita temos um esforço transverso, então, descendente. E na face à esquerda temos, então, um esforço transverso ascendente. O que é que acontece a um pequeno cubo que se localize nesta face? Pois bem, olhando para esta face que aqui está, pintada a vermelho, e ampliando o problema, verifico que aquele esforço transverso vai provocar na face a vermelho uma tensão de corte, portanto, nesta face, irá provocar nesta face a vermelho uma tensão de corte, também ela descendente. Será então um tal, e olhando para a figura que tenho então do cubo infinitesimal de há pouco, não posso esquecer que este é o eixo do x, este continua a ser o eixo do y e este continua a ser o eixo do z. Terei então uma tensão de corte que é o nosso tal x, y, mas ele é para baixo. O que significa que nesta face aqui representada a verde, a face superior, irá ocorrer uma tensão, note-se, olhe-se para o cubo já apresentado, neste sentido. O que significa que nesta face oculta é para cima e nesta face oculta inferior é neste sentido. Novamente temos um cubo em equilíbrio. Repare-se que isto está tudo de acordo, pois se virmos o que acontece a um cubo infinitesimal do lado oposto, portanto nesta face, encostada à face do lado esquerdo, verificamos que o esforço transverso V na face do lado esquerdo irá provocar na face oculta, e vou colocar aqui as invisibilidades para ser mais perceptível, na face oculta,
o que vai provocar é um esforço, uma tensão de corte ascendente. E vou colocar a seta maior, que será o nosso tal XY. E, portanto, esta irá provocar na face, que eu vou aqui pintar verde, novamente, a face do topo, irá provocar também uma tensão de corte tal YX. Por sua vez, irá provocar então nesta face a vermelho uma tensão de corte, neste caso também descendente, tal XY. E na face inferior, então, a respeitar a convenção, um tal YX. E note-se que são iguais. Ou seja, olhar para o cubo infinitesimal na face do lado direito, que eu vou denominar como a face cubo 2. Olhar para o cubo infinitesimal do lado esquerdo, portanto o cubo 1, é a mesma coisa. As tensões de corte estão orientadas segundo as mesmas direções. O mais importante também aqui a ser referido é o facto de haver tensões de corte nos planos inferior e superior do cubo, à conta de existirem tensões de corte nos planos à esquerda e à direita. Por conseguinte, havendo uma tensão de corte neste plano, ela irá provocar corte no plano superior. E, por conseguinte, no plano inferior também. Tendo em consideração o conceito apresentado, vamos novamente olhar para o elemento infinitesimal global. E vamos selecionar apenas uma parte desse elemento infinitesimal. Vamos considerar apenas, então, uma pequena fatia desse elemento infinitesimal. Portanto, vamos considerar apenas este paralelepípedo da parte superior. Considere-se apenas esse pequeno paralelepípedo do elemento infinitesimal. Vou apresentá-lo. Sendo então este continua a ser o nosso eixo dos y. E o ponto G está aqui embaixo, bem distante, então, do paralelepípedo. Sendo este o eixo do x. E agora teremos o paralelepípedo também da distribuição das tensões do lado direito. Que são então representadas por sigma menos d sigma xx, e as tensões do lado esquerdo, que são então representadas um pouco mais pequenas, por sigma xx. E, portanto, temos aqui uma distribuição das tensões normais, só até à altura em que se encontra o nosso pequeno paralelepípedo. Note-se que está a considerar que este paralelepípedo está a uma altura que eu vou aqui considerar como y, por exemplo, 1. Posso então aqui também identificar isso e dizer que esta altura é y, até à base do paralelepípedo. Vejamos o que acontece devido à existência de tensões de corte por causa do esforço transverso. Irá então ocorrer, nesta face, tensões de corte descendentes devido ao esforço transverso.
Olhando para o cubo infinitesimal, verificamos sempre que temos tensões de corte para baixo nesta face, então irá ocorrer na inferior tensões de corte neste sentido. E na face oposta, portanto na face do lado esquerdo, elas serão ascendentes. E na face superior? Na face superior é uma superfície livre. Como uma superfície livre que é, tem tensões de corte nulas. Portanto, na face superior não temos tensões de corte. Existe apenas, então, o tal XY e nesta face o tal YX, que são iguais, pois o cubo infinitesimal diz-me que o tal XY e o tal YX são iguais. Note-se que, em relação ao paralelepípedo infinitesimal, o que nós temos é, então, um paralelepípedo cuja largura é de facto dx, mas as outras dimensões poderão ser consideradas como A, portanto A mais y1 é igual à metade da altura da viga, e este comprimento total pode ser então a largura da nossa viga. Sendo estes aqui então as arestas divisíveis. Sei que tenho em cima e superiormente tenho uma dada área e lateralmente tenho outra área. Por exemplo, aqui em cima tenho uma dada área A1 e aqui tenho uma área A2. A1 será então igual a B vezes dx. E A2 será igual a B vezes A. Se olhar para pequenas áreas que aqui estão, repare-se, por exemplo, uma pequena área nesta face, que eu posso denominar por ΔA I, a A2 também é igual ao somatório de I igual a 1 até N destes deltas AI. E vamos chamar a isto então delta I 2, para dizer que é da face 2. E na parte inferior poderemos ter, por exemplo, delta AJ e podemos pôr aqui 1, para dizer que é da face 1. Também, neste caso, a área 1, portanto a superior e inferior, uma vez que é um paralelepípedo regular, poderá ser então igual a somatório de J igual a 1 até M, M é o número de pequenas áreas que temos na face inferior, que é igual à face superior, delta AJ, e podemos pôr aqui o 1, tal e qual como podemos pôr em baixo o 2. Se uma tensão estiver aplicada à nossa área delta A I 2, portanto, se tivermos uma tensão normal aqui aplicada, podemos dizer que isto é equivalente a termos, então, nesta área, uma dada força F. Sendo esta força F, que se prolonga segundo x, igual à tensão vezes a área. E o mesmo se passa caso tenha, então, na delta AJ1, uma distribuição na face inferior de tensões de corte e, portanto, isso será equivalente a ter, nesta área, aplicado apenas um esforço, que posso chamar V, ou posso tornar a chamar F,
que será igual, a este caso, ao tal vezes o delta AJ1. Pois bem, é possível então transformar as tensões que estão aplicadas sobre essas áreas em forças. Estas forças são, na verdade, variações de força e, portanto, coloco o símbolo delta antes. Podemos então estabelecer as equações de equilíbrio, fazendo então o somatório das forças segundo x. Podemos escrever que o somatório de I igual a 1 até n do sigma xx, portanto o que está à esquerda, vezes as pequenas áreas AI2 menos o somatório de I igual a 1 até n de sigma x menos a variação de sigma x, também vezes as pequenas áreas. Note-se que a face do lado esquerdo e a face do lado direito têm a mesma dimensão, por isso o somatório é o mesmo, das mesmas pequenas áreas, ΔI2, mais o somatório de J igual a 1 até M, pois agora estamos na face inferior, do tal XY, ou YX. Note-se que o tal XY e YX são o mesmo. Delta AJ1. Tudo isto tem que ser igual a zero. Podemos expandir a expressão, ficando então com o somatório de I igual a 1 até n de sigma xx delta AI menos o somatório de igual a 1 até n, e note-se que neste somatório, o segundo, podemos então separar os termos, pois é uma soma. Sigma xx delta AI2, menos com menos é mais, e por fim, mais o corte. Não nos podemos esquecer que o tal yx e o tal xy são iguais. Note-se que os dois primeiros termos cortam, ficando apenas com os dois somatórios do fim, o somatório do d sigma xx e o somatório do tal yx. Também nós sabemos que o sigma xx é igual a menos o momento sobre o momento de inércia vezes y. Assim, a variação pode ser escrita da seguinte forma: d sigma xx é igual a d momento de inércia vezes y. Substituindo então na expressão, entretanto, minimizada, obtenho somatório de I igual a 1 até n do d sigma xx, que é menos dm I de z y delta AI da área 2 mais o somatório de j igual a 1 até m do tal yx delta AJ1 igual a zero. Note-se que existem então aqui alguns termos que são constantes e, portanto, poderão passar para fora do integral. É o caso deste termo, portanto, poderá passar para fora do integral ou do somatório, ainda é um somatório, mas irá ser em breve transformado no integral, e também
deste tal. Poderá passar para fora. Isto irá permitir-nos reescrever a equação da seguinte forma. Menos dm, momento de inércia, somatório de igual a 1 até n, yi, delta ai 2. Recorde-se que este yi é a cota desde o eixo dos z's até a altura a que se encontra esta área ai2, mais o tau yx, somatório de j igual a 1 até m de delta a j1, tudo igual a 0. Bem, o que é que significa cada um destes somatórios? Repare-se que este primeiro somatório poderia, na verdade, ser substituído por este integral. Sendo que este integral é o momento estático da secção plana da área A2. E este que aqui está é então o integral da área 1, que é como quem diz, é igual à área 1, e essa é igual a b dx. Vimos também há pouco que a variação de momento está relacionada com o esforço transverso. Vimos que a variação de momento era igual ao Vx dx, o que significa que este termo que aqui está vai poder ser substituído por esta expressão. Em termos práticos, irei ficar então com a seguinte expressão: menos Vx dx sobre o momento de inércia, e vou denominar agora este momento estático da secção plana da área A2 como o meu S, O, X, Z. Portanto, vezes S, O, X, Z. Mais a tensão de corte Y, X, vezes então a área 1. E a área 1 é base vezes dx. Tudo igual a 0. Note-se que em ambos temos então o dx. Portanto, podemos cortar. Ficando com tau yx é igual ao esforço transverso vezes o SOXZ, tudo sobre IZ vezes B. E esta é então a expressão que relaciona a tensão de corte com o esforço transverso. É denominada por equação de Joravsky. Vamos agora tentar compreender as implicações da equação de Joravsky e como é que ela pode ser aplicada, então, a uma dada viga. Considere-se uma viga simplesmente apoiada, apenas como exemplo. E esta viga tem, então, uma dada carga P aplicada no seu meio-vão.
Já vimos que, em exemplos anteriores, o diagrama de esforço transverso desta viga será algo deste género. P sobre 2 e menos P sobre 2. Por conseguinte, vamos assumir que isto é algo sabido. Também é, então, visto que esta viga tem uma secção transversal um bocadinho mais irregular do que temos andado a considerar. Por exemplo, uma secção transversal em forma de pera. Sendo então que os eixos são o eixo Y, Z e o eixo longitudinal, o eixo do X. Vamos querer então descobrir qual é que é a tensão de corte em várias alturas da nossa viga, portanto a secção transversal, numa dada secção. E a secção escolhida é, por exemplo, esta secção, a secção S1. E com o seguinte, vamos então à secção S1 e vamos ver para a secção S1 qual é o esforço transverso nessa secção. Pois bem, é P sobre 2. Chegados a esta secção, o que nós temos então é, note-se que eu vou aqui representar também no diagrama, no desenho da viga, a secção S1, aqui está ela, e vou olhar agora para esta secção S1. Considero então que este seria o ponto A, este seria o ponto B, e este comprimento seria o comprimento total da viga, que é o comprimento L. Olhando para a secção S1, note-se que irei ter algo deste género. Portanto, a tal forma de pera. E agora, o eixo do Z e o eixo do Y. E, perpendicular à folha do papel, tenho o eixo do X, sendo que este ponto aqui central é o nosso ponto G, o centro de massa desta secção transversal, o ponto G. Pois bem, eu posso querer saber a tensão de corte em qualquer altura da nossa viga. E vou optar por saber, então, querer saber, a tensão de corte é esta cota. Qual a tensão de corte que se dá, então, para YI? Portanto, qual a tensão de corte nesta linha? Pois bem, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, tenho que isolar a área que fica acima dessa linha. E esta área vou dominar, então, pela área AI. Vou determinar um novo centro de massa para esta área. Sendo este centro de massa, para não confundir a figura, vou pô-lo fora, será o nosso GI. E vou determinar qual é que é, então, a altura a que se encontra este centro de massa. E vou pôr, então, YI com uma barra em cima. Para aplicar, então, a expressão de Joravsky, para saber a tensão de corte nesta secção I, portanto, é nisto que eu estou interessado, vou, então, começar a pôr aqui as variáveis. V é o esforço transverso na secção que estamos a ler. Portanto, neste caso, será na secção 1. Por conseguinte, o V é igual ao V S1, que é P sobre 2. No que respeita ao IZ, também é da secção completa. O IZ é o momento de inércia segundo Z da secção completa. Portanto, será o momento de inércia da pera completa segundo Z. E não apenas da área vermelha. De seguida, temos então que obter o nosso BI. E este BI é
a espessura da secção plana na cota yi. Por conseguinte, o nosso B será então esta distância que vai daqui a aqui. Isto é que vai ser o nosso BI. Falta-nos apenas definir o que é que será então o momento estático de primeira ordem, o SOXZ. Vou então aqui escrever SOXZ, neste caso, será igual então à área AI vezes o Y barra I. E desta forma, então, tenho tudo o que é necessário para escrever e para colocar na equação de Joravsky e obter a tensão de corte apenas naquela faixa definida há pouco e que está à cota YI, que vou aqui reforçar na imagem, portanto, apenas nesta faixa. Apresenta-se agora a aplicação então da equação de Joravsky, mas para vigas com secção retangular. Esta aplicação tem grande interesse em mecânica dos materiais e mecânica dos sólidos, uma vez que este tipo de elementos é muito comum. Mais uma vez, vamos então selecionar uma secção da nossa viga, por exemplo a secção S1, e onde seria possível então obter o esforço transverso. Esta secção S1 poderia estar aqui indicada, sendo então aqui o nosso ponto G, a reprodução novamente dos eixos, o Z, o Y e o X. E, portanto, vamos obter a expressão genérica para uma secção retangular. Vou representar então aqui a secção de forma geral. Temos então a secção transversal, os eixos, Y, Z e o nosso ponto G. E vamos determinar agora uma área. Por seguinte, queríamos saber a tensão de corte a esta cota. E esta cota vou então indicar que está à altura YI. Fica então com a área que vou pintar a vermelho. Esta área vou dominá-la então por AI. Note-se que esta área tem um centro geométrico, um centro de massa. E este centro de massa é o nosso ponto GI, que mais uma vez, para não subcarregar a figura, vou colocá-lo a sua indicação fora da figura. E este ponto GI está à cota YI barra. Uma vez que a secção é retangular, ela é simétrica quer segundo o eixo do Z, quer segundo o eixo do Y. Por conseguinte, posso dizer que de G à face superior, à fibra superior então da viga, temos H sobre 2 e temos aqui também H sobre 2. Uma vez que ela é retangular, vai ter então uma largura constante. Esta é então a área total da nossa viga, base vezes altura. Eu estou interessado em saber como é que será a distribuição das tensões de corte, portanto, considerando a secção da nossa viga. E aqui agora o eixo do X. Como é que será, então, a distribuição das tensões de corte nesta face? Será constante? Será uma função deste género? Pois bem, vamos descobrir como é que será esta função. Bem, vamos então começar a colocar tudo aquilo que nós sabemos para a equação de Joravsky. Bem, o esforço transverso é o esforço transverso que tiver na secção S1. Portanto,
será o que for. Será considerado então como simplesmente V. No que respeita ao momento de inércia, uma vez que é uma secção retangular, será a base vezes a altura ao cubo sobre 12. E a base, BI, note-se que é sempre a mesma, é constante, é igual a B. E o que acontece ao momento estático, de primeira ordem, no local onde estamos a ler? É igual, já vimos há pouco, ao y barra i vezes a área i. Pois bem, podemos então agora tentar perceber um pouco como é que é constituída aquela área i. Note-se que a área i é igual à base vezes o h sobre 2 menos o y. E o que é que será o centro de massa daquela área AI? Pois bem, o centro de massa também é determinável. Note-se que será igual ao yi mais ao h sobre 2 menos yi vezes 1 meio. Teremos então acesso tanto ao AI como ao YI. Posso então dizer que o meu SOXZI é igual a YI barra, portanto vou já substituir, mais H sobre 2 menos YI vezes 1 meio, portanto já estarei com o Y barra definido, tudo vezes base H sobre 2 menos YI. Desenvolvendo a expressão, podes então escrever que o momento de estado de primeira ordem é igual à base sobre 2, abre parênteses, H sobre 2 ao quadrado, menos YI ao quadrado. Tenho então tudo que é necessário para aplicar a equação de Joradsky e obter então a tensão de corte. Note-se que a tensão, que o esforço de corte, é uma variável que depende de x, pois conforme ano segundo x, o esforço de corte varia. Colocando tudo na expressão, vou então obter que a tensão de corte é uma variável que depende da posição segundo x e da posição segundo y, e é dada pela expressão Vx, estou a reproduzir apenas o que está escrito em cima, SOXZ, da secção e, portanto, da cota YI, e de Z, BI. Substituindo então tudo aquilo que eu obtive em cima, fico com o esforço transverso nessa secção, que é o nosso VS1, vezes o SOXZ. Tudo sobre base vezes altura ao cubo sobre 12 vezes B. Trabalhando esta expressão, vou obter então que o tal xy, função de x e de y, é igual a 3 meios do esforço transverso sobre base vezes altura, 1 menos 2, a altura que eu quero obter, então, y, ao quadrado. E esta é, então, a expressão que me dá
a variação da tensão de corte ao longo da altura de uma viga de secção retangular. Se eu desenhar a secção retangular, e portanto, se eu desenhar a secção que estou a ler, a secção S, de há pouco, por exemplo, e sendo este o eixo dos y e este do x, a expressão que eu obtive é, de facto, uma parábola. Esta, então, que tem o mesmo, é uma parábola que tem o mesmo sentido que tem o esforço transverso. Note que se o esforço transverso for nesta direção, então a distribuição destas tensões de corte serão nesta direção. E qual o valor da tensão de corte máxima? Pois bem, vamos primeiro determinar onde é que se dá esta tensão de corte máxima. Note-se que a tensão de corte é uma função que depende tanto de x como de y. E o x, portanto a variável que aparece segundo x, é apenas o esforço transverso. Portanto, para uma dada secção, podemos considerar que nessa secção o esforço transverso é único. E o que varia então é apenas o y. Portanto, vamos fazer a derivada da expressão em função, em ordem, a y. E vamos igualar a zero. Ao fazer isto, ficamos então com igual a zero. A solução é igual a menos 3 meios V BH y sobre H igual a zero. Ou seja, y é igual a zero. Este é o local onde se dá a tensão de corte máxima. Ou seja, no ponto Q. É este ponto que tem o y igual a zero. Ou seja, aqui de facto é o local onde se dá a tensão de corte máxima. Fazendo a substituição, então, obtemos que tal máximo é igual ao tal xy, quando o y é igual a zero. Ou seja, ficaremos com 3 meios de esforço transverso vezes o H. Note-se que é um valor bastante diferente do tal médio, sendo que o tal médio é igual ao esforço transverso a dividir pela área da secção, que neste caso será isto. Este tema foi abordado quando se falou primeiramente do corte puro. E a viga tem então esta área. Nesta área estaria então instalado o esforço transverso e esta área era então constituída, a área da nossa secção transversal é igual à base vezes o H. Em elementos estruturais, então, com secções transversais muito finas, portanto muito menores que as outras dimensões, como por exemplo em chapas ou em parafusos, é admissível então o uso da tensão de corte média para efeitos de dimensionamento. No entanto, em vigas, uma vez que a secção da viga tem uma altura já considerável, então a tensão de corte máxima é a que é utilizada para efeitos de dimensionamento.